Irmãos, com grande alegria que nós estamos aqui hoje com o pastor Oswaldinho, muito feliz de tê-lo aqui. A breve introdução: Oswaldinho, ele foi da nossa região já há um bom tempinho atrás. Eu era do Demiboa, quando 8 anos atrás, eu era do Demiboa, pude ver o Oswaldinho pregar algumas vezes lá na Memorial, nos institutos, inclusive. Foi na igreja de Barueri em alguns momentos quando eu estava lá, em momentos de sucessão pastoral, quando eu fazia parte lá da comissão, umas 2 vezes, e com muita alegria sempre pude ser abençoado. Em Jandira, antes da pandemia, a gente só foi acampar junto, né? Quando não tinha máscara, não tinha nada. Um acampamento antes da pandemia. Exato, e foi uma grande bênção. É sempre muito bom estar com o Oswaldinho. Eu vou deixar que ele se apresente melhor aqui, com a Débora e tudo mais. Que Deus abençoe o Oswaldinho, que a graça do Senhor esteja com você, que alegria tê-lo aqui com a gente. Deus abençoe. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fortaleça. Queridos, que alegria. Acabou o louvor, eu falei, mas acabou. Eu queria um pouco mais, você também? Aleluia, porque é sempre bom louvar ao Senhor. Meus queridos, eu estava tentando me lembrar com o pastor Leandro. Eu vivi aqui na região entre os anos de 2004 a 2015, né? Graças a Deus pudemos servir ao Senhor, muitos anos aqui em Osasco. Meu nome é Oswaldo Dias Ferreira Júnior, por isso Oswaldinho. Lá em casa meu pai é o Oswaldão, papai já está na glória. Eu sou neto de um diácono batista, e não é nem batista, era baptista, tinha um P no meio assim. Vovô não era pregador, era aquele diácono. Eu tenho uma misericórdia, uma noite fria como essa, o irmão está lá fora olhando e sem touca. Se ele for privilegiado aqui em cima que nem eu, gente, você tem que pensar no uniforme dos diáconos, vou imaginar uma touca para esses varões, amém? Pensa numa touca. E vovô era desse que ficava lá, não era pregador, mas ele, pela misericórdia do Senhor Jesus, ajudou a fundar 3 igrejas. Um homem, um evangelista, tete a tete, e caiu sobre os nossos ombros o peso de ser a 2ª geração de homens que servem a igreja do Senhor Jesus. Pedi para minha esposa ficar em pé. Sou casado, pela misericórdia de Deus, com essa linda mulher há 24 anos, ano que vem 25. Se Deus quiser, ela vai me levar para Paris para comemorar bodas de prata. Vocês não acham que ela devia levar? Quando nós fizer 50, eu levo ela para outro lugar, ela escolhe. Entendeu? Mas o que eu ia dizer, eu apresentar a Débora, que nós nos conhecemos num culto como o de hoje, num culto num sábado à noite. Eu vi muitos jovens aqui, eu vi jovens de várias idades, né? Eu vi jovens com menos de 20, com mais de 40, com mais de 60, porque jovem de sábado à noite vem para a igreja. Desse jeito não saiu de casa. Jovem de sábado à noite vem para a igreja. Não importa a idade do jovem. E nós nos conhecemos num sábado à noite, estamos desde então servindo ao Senhor Jesus. Nossa filha hoje está num outro programa aqui em Osasco também, não, já em Cotia, deverá chegar daqui a pouco. E eu sou sincero, eu pedi a Deus uma palavra aos irmãos, uma palavra de alegria, de paz, de bênção, porque comemorar 48 anos não é para qualquer um. 48 anos, e eu gostei, a jovem pode colocar o primeiro slide, eu gostei muito desse tema dos irmãos, consolidando a unidade em amor, o texto básico, Filipenses 2, né? Está no outro slide, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É um tema de muito desafio para uma igreja que está completando 48 anos. É uma jovem de quase 50. E eu pedi a papai uma palavra alegre, vibrante nessa noite, porque eu quero vir aqui no aniversário de 50. Porque 50 é festão, Leandro. Eu pedi, papai, me ajuda a ganhar o coração da família aqui, porque eu quero que eles me convidem para a festa de 50.
Que aí vai ser uma semana de alegria. Não é todo dia. Não é verdade? Não é todo dia. E eu fiquei pensando nessa igreja, porque 48 anos é símbolo de muita maturidade já, né? Uma igreja que está sendo desafiada a completar 50 anos. Uma igreja que está sendo chamada a começar a viver uma era de ouro, por isso que a gente fala bodas de ouro. Uma igreja que tem que estar firme numa sociedade cada vez mais mole, como diria o pensador polonês, uma sociedade onde tudo se torna líquido. E eu imagino as lutas que muitas famílias aqui representam, o que é construir uma comunidade de homens e mulheres que andam junto 48 anos. A minha única palavra a vocês tem que ser parabéns, que Deus os abençoe. Você pode aplaudir o Deus? Pode aplaudir. O Deus que provocou essa unidade, aleluia. Porque esse tema, ele nos faz focar na graça e na rendição, olha o que eu vou dizer, do trabalho que o Espírito Santo está tendo com cada um de vocês. Próximo slide. É o trabalho de não deixar nos enveredar no caminho do eu, para que nós possamos ser essa chama que simboliza a presença do Espírito Santo, uma chama viva que reflita o que Deus fez em nós. Talvez o seu testemunho em Cristo Jesus seja lindo, maravilhoso. Eu gostaria de ouvir o testemunho de cada um de vocês nesses anos. Como o pastor Leandro bem disse, né? Quem chegou aqui desde a fundação, quem está aqui há mais de 30, quem está aqui talvez há 2 anos, quem chegou ano passado, eu imagino que cada um carregue uma história linda. Agora, mais linda ainda, é a história que o Senhor Jesus está escrevendo em nós. Aí é uma história, aí cada um de nós é um capítulo, cada um desses adolescentes, jovens, idosos, maduros, é um símbolo de um Deus tão grande, tão lindo, tão maravilhoso. Por isso que eu gostei desse tema, consolidando a unidade. É algo simples, Oswaldinho? Não. Não é algo simples. Andarmos juntos até sermos um na presença do Senhor. Não é simples nos dias de hoje, para nós homens, para as mulheres, numa sociedade cada vez mais polarizada, numa sociedade onde cada um tenta defender o seu eu, do seu jeito, com a sua cabeça, ser uma igreja que em unidade, em amor, viva um nós. E talvez um pessimista que entre por esta igreja, mais desavisado nessa noite, chegue até a pensar, como é que nós, sendo pecadores, carentes dia a dia da graça de Deus, vamos conseguir tamanho nível de unidade? E como vocês colocaram no texto bíblico, uma unidade no amor, uma unidade no espírito, uma unidade na atitude, sabendo que a gente vem de culturas familiares diferentes, culturas emocionais e psicológicas tão diferentes. E eu respondo, é aí que reside a beleza do projeto de Deus. É aí que reside a sabedoria do projeto de Deus. Deus é lindo demais, mas Ele gosta de misturar gente diferente. Dá uma olhada para as pessoas que estão ao seu redor aí, dá uma olhada aí, ó. Tirando o branco do olho e umas rugas da testa, nós somos muito diferentes, meus irmãos. Eu sou do interior de São Paulo, Campinas. Fiquei 11 anos aqui, entre Cotia e Osasco. Mas nunca perdi meu jeito do interior. Voltei para o ministério em Ribeirão Preto. Hoje estou na cidade de Americana, nos últimos 5 anos. E nunca encontrei ninguém igual em tantas igrejas que a gente já serviu o Senhor.
E é aí que reside a beleza desse projeto de Deus. Deus quer unidade de gente que não se parece. Deus quer unidade de gente que veio de casas, lares, histórias diferentes, para mostrar que a beleza é dele. Mas então como é que a gente vai fazer essa consolidação acontecer? Eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo o tema do aniversário sendo no livro de Filipenses, eu quero dar uma rápida passada pela igreja de Éfeso. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 3, diz assim: façam todo o esforço para o quê, meus queridos? Diga comigo, para... Façam todo o esforço para conservar. Percebam que nós, como igreja local, que as igrejas do Senhor Jesus, diga aleluia nessa hora, já possuem a unidade do Espírito Santo. Não é trabalho do presidente da igreja, não é trabalho do líder da denominação, não é trabalho do pastor produzir unidade entre os crentes. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, foi no mesmo período, ele estava preso em Roma, que ele escreveu para a igreja de Filipenses. E se lá, escrevendo a igreja de Filipenses, ele diz: olha, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, de amar num só espírito e numa só atitude. Escrevendo a igreja do lado, em Éfeso, ele vai dizer: olha, o Espírito Santo, o Consolador bendito, que nos uniu em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que nos une como família de Deus, aleluia. E Ele nos une de coração uns aos outros. Se você pertence à igreja do Senhor Jesus, seja a igreja Batista Moriá ou alguma outra igreja verdadeiramente cristã, você está unido à família de Deus, porque Deus começou a fazer isso lá em Atos 2, e vai fazer isso de unir e guardar o seu povo até a sua volta. Quem adorna, quem perfuma, quem santifica a igreja, igreja feita de homens e mulheres que nasceram de novo, igreja feita de gente mais madura, gente mais jovem, que vai abrindo sua visão para o reino dos céus, gente, olha o que eu vou dizer, que vai pagando o preço de se diminuir no seu ego para que ele cresça em nós. É gente que vai entendendo esse vínculo que o Espírito Santo já começou a trabalhar na igreja. Por isso que Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz: vocês não precisam fazer o esforço para trazer a unidade para a igreja. Não, nós não criamos, mas nós conservamos. Amém? Algumas versões bíblicas dizem que nós preservamos, com cuidado, com respeito, com temor e discernimento, o que é a igreja do Senhor Jesus. Não foi à toa que a última oração do Senhor Jesus, antes de começar o seu Calvário, lá no Jardim das Oliveiras, em João 17, foi orando pela unidade da igreja. Veja, Jesus vai para a cruz, para o seu momento mais sensível, essencial na terra. E nesse momento ele para o que ele está fazendo e ele diz assim em João 17: Pai, não oro apenas por estes, mas por aqueles que vierem a crer. Jesus já estava olhando a igreja Batista Moriá naquele momento, os homens e mulheres dessa igreja. Ele já orou pela unidade, porque ele sabe que as nossas culturas interiores, ele sabe que o nosso jeito, eu não sei se você sabe, mas você tem uns irmãos aqui que são esquisitos. Não precisa balançar a cabeça não, guarda para você informar. Tem uns irmãos aqui que gostam de acordar cedo para ir fazer exercício. Essa gente é doida.
Eu descobri, gente, eu estou com 52 anos, não parece, eu sei que você ia chutar 51. Mas eu estava falando com a minha esposa, eu estava fazendo aconselhamento com uma pessoa, um irmão em Cristo, essa semana. Olha que coisa rara, eu não sei se tem alguém aqui. Mas eu fiz aconselhamento com uma pessoa essa semana que, olha que nunca perdeu ninguém na vida dele. Nunca morreu um irmão, os pais vivos, os avós viviam numa outra parte do país, então ele não foi próximo dos avós. Mas nunca perdeu um irmão, um tio, cunhado, ninguém. E ele falou, pastor, eu não sei o que é perder. Você quer que essa pessoa seja igual a mim, esteja unido a mim, que choro por tudo? O nosso irmão tem uma dificuldade de chorar. E tem gente que, como eu, vê inauguração de ponte e chora. Como é que nós vamos ser unidos, Oswaldinho? Nós não vamos ser. Para a glória de Jesus, diz o texto de Efésios que nós já somos unidos. Só que nós somos diferentes. Nós temos que aprender, então, a preservar, conservar, diga glória a Deus, aquilo que Deus já nos uniu. Porque Deus nos une não naquilo que a gente é igual, mas naquilo que a gente é realmente diferente, apesar da minha e da sua estranheza, do meu e da sua experiência. Eu comecei a falar de gente com defeito, mas eu vou parar, viu? Porque eu quero ser convidado daqui a 2 anos. Então, aos olhos de Jesus, vocês são tudo gente linda. Tudo certinho, tá bom? Porque é assim que a misericórdia dele vai nos transformando de glória em glória e de fé em fé. Eu estava conversando com o pastor Leandro, né? Que eu vou dar uma fugidinha, meus irmãos, do texto base. A igreja se prepara, se organiza, convida os pregadores, né? Para o aniversário da igreja. Aí o pregador tem lá o texto base, ele foge. Mas não é, eu quero deixar bastante o texto base para o pastor Carlos Eliseu amanhã. Então o Leandro vai lá, o Oswaldinho só passou do texto base. Porque quando o texto base fala, né? Tendo o mesmo amor, o mesmo espírito, uma só atitude. Eu quero hoje à noite ser bem prático dentro desse pensamento. Como é que nós podemos pensar, amar, ter uma mesma sensibilidade, a mesma atitude e assim conservar a unidade do Espírito Santo? Eu quero pensar hoje à noite numa lista de uma igreja bem diferente que tinha na Bíblia. Pode passar para mim, jovem, que está lá em Romanos 16. Porque essa gente aqui consolidou, preservou a unidade em amor. Abra a sua Bíblia em Romanos 16. Quando você abre a sua Bíblia aqui, e nós vamos falar da consolidação da unidade em amor, jovens queridos, os mais velhos vão lembrar do que eu vou dizer, principalmente os irmãos que gostam de esporte. Vocês se lembram do Maguila? Aquele boxeador? Maguila, quando terminava, né, ele era patrocinado, ele era auxiliar de pedreiro. Então ele se envolveu no esporte, ele não tinha dinheiro para praticar boxe. Quando ele se envolveu, acabava a luta dele, ele ia bem, ele agradecia, quero agradecer seu Zé da padaria, quero agradecer o seu João que me deu o sapato, quero agradecer o Antônio que foi buscar lá em casa. O Maguila, ele disparava, ficava agradecendo da turma. Os mais jovens agora sabem o que é o salve, né? A moçada fala salve. Põe naqueles programas de rádio, eu quero mandar um salve para fulano, um salve. Quando a gente chega em Romanos 16, o apóstolo Paulo parece um Maguila ou um jovem radialista mandando um salve. A maioria dos crentes não lê Romanos 16. O pessoal lê, estuda Romanos até o capítulo 15. Quando chega no 16, parece apenas uma lista estranha de nomes. Porém, hoje à noite nós queremos entender como o Espírito Santo demonstra que essas pessoas consolidaram a unidade em amor. Como que essas pessoas se uniram e venceram uma ardida batalha espiritual no mundo real
com gente real, com gente de carne e osso, que tinha que pagar imposto para um governo injusto, mas que acima de tudo se dobravam ao Rei Jesus. Romanos 16, verso 1 diz: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, os meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Verso 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Agora, se tiver alguma irmã grávida esperando gêmeas, olha o verso 12. Olha que nome bom para duas gêmeas aqui, ó. Saúdem Trifena e Trifosa. Vocês que gostam de char revelação, ai que nome bom. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, olha que lindo, eleito no Senhor. E saúdem sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo, e todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Ô gente, essa é uma lista gloriosa. Essa é uma lista com a qual eu e você devíamos orar, porque essa gente teve o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Era gente de carne e osso que aprendeu a preservar a unidade do espírito no começo da igreja cristã. Lá no ano 50 e pouco, a comunhão espiritual daquela gente era profunda, se mostrou verdadeira. Gente que abraçou o evangelho, gente que vivia a sã doutrina que confessava com os lábios, ou seja, esta era uma igreja que falava de amor e amava, falava de compaixão e mostrava compaixão, pregava sobre perdão e perdoava, ensinava a quem chegava a ela, ensinava sobre se render a Deus, e no dia a dia eles se rendiam uns aos outros por amor a Deus. Eu fiquei pensando, pastor Leandro, a responsabilidade desses irmãos, se entrou, você já tinha apresentado os visitantes, imagine um visitante que entrou na hora do vídeo que você passou, tudo que vocês falaram a respeito dessa igreja, e o vídeo foi lindo porque mostrou o rostinho de vocês. É uma igreja de amor, de compaixão, de misericórdia, de bênção. Se eu sou visitante pela primeira vez, entro nessa igreja e falo, aqui é o céu.
E eu vou ficar aqui. E eu vou testar o amor deles. Porque eu gosto de testar o amor dos outros. Eu gosto de testar a paciência dos outros. Imagine um visitante que chega e fala: achei meu lugar. Amém? Porque quando a gente lê essa igreja aqui de Roma, lá Paulo falando deles, era uma igreja, olha que coisa linda, que nenhum dos apóstolos tinha fundado essa igreja. Você vai lá em Romanos capítulo 1, nos versos de 8 a 10, olha o que Paulo diz dessa igreja: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Olha, todo mundo dessa igreja era bênção, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E aí ele continua dizendo: em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Ou seja, essa era uma igreja composta de gentios, gente que não tinha nenhuma tradição judaica, gente que não entendia nada da lei de Deus, mas ela era composta também de muitos judeus. A gente pode brincar que os judeus eram os crentões da época, sabia tudo da lei do Velho Testamento, e agora eles são um povo só. E Paulo está dizendo que a comunhão deles, pode passar, legitima a doutrina antes da atuação de qualquer um dos apóstolos. Por isso que Paulo está dizendo: eu queria até visitar vocês. Era uma igreja onde cada pessoa trouxe a sua contribuição, cada pessoa lutou para preservar a unidade, para consolidar aquela igreja local. Gente que trouxe honra ao nome do Senhor Jesus, ao orar uns pelos outros, ao cuidar uns dos outros. Gente que trabalhou pelo reino, mas trabalhou pela vida dos seus irmãos. Gente que trouxe a sua influência para abençoar, para acrescentar. Eu quero rapidamente hoje à noite passar pela ideia de como que essa igreja conseguiu fazer isso. Como é que essa gente conseguiu influenciar até o apóstolo Paulo. Ele já era abençoado sem nunca ter ido lá. Você já imaginou isso? Que a sua comunhão com seus irmãos tem o potencial de abençoar gente que nunca nem veio para Osasco. Eu falei para a minha igreja lá em Americana que eu vinha para Osasco, eles marcaram uma vigília de oração por mim. Porque a Americana é o povo, se eu falei que aqui tem irmão estranho, lá tem muito mais estranho. O povo lá, você sai da casa do povo 11, 11h30, sabe o que eles fazem com você quando você sai da casa deles? Eles vão com você até a porta de casa, eles abrem teu carro e eles ficam conversando na porta de casa. Dá para fazer isso aqui em Osasco? Eu morei aqui, eu sei, pô. Eu sei. Aí os irmãos vão com você até a porta e ficam conversando na porta de casa. Aí os irmãos não vão entrar, não, pastor, peraí, antes do senhor ir embora, vamos orar. Eu falei, aqui na rua, gente doida. Aí eu falei, eu vou pregar em Osasco, pastor, nós só temos o senhor para pregar amanhã cedo, volta. Porque é a fama de Osasco, não é a sua fama, a gente sabe, Grande São Paulo é tudo assim, Perus é assim. Eu ia falar Guarulhos, mas Guarulhos já não é mais São Paulo também, né? Já é outro lugar. Agora você imagina, gente que nunca pisou em Osasco, ser abençoado, porque aqui tem um grupo de homens e mulheres que levaram ao amor a Jesus e a vida do próximo a sério. Essa autoridade que levou os seus nomes adiante, como é que essa igreja preservou a unidade em amor e espírito, a ponto de até o apóstolo Paulo gastar um capítulo inteiro de Romanos. E o pessoal que é fã da teologia aqui, né, sabe o peso doutrinário de Romanos? Paulo vai agradecer um a um a influência, o amor, a graça deles sobre eles. Quem é essa gente? O que essa gente fez? Primeiro lugar, verso 1. Olha o que o texto bíblico diz. Recomendo-lhes
nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e que lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Existe gente que serve a Jesus, gente que serve a Jesus de tal maneira que abençoa seu próprio irmão. Igreja é lugar de gente que serve. Paulo dá o nome de uma aqui, a irmã Febe. E ele fala, a Febe é serva. A Febe é uma diaconisa da igreja de Roma, uma mulher que traz para si não apenas a ideia. Vocês estão me ouvindo bem? Querido, Oi. Você aumenta só um pouquinho para mim o retorno, por gentileza. O meu problema, isso, brigadão. Só um pouquinho mais. Obrigado. A Febe era uma serva, separada da mesa sagrada da comunhão. Aquela ideia não apenas de servir viúvas, mas de servir quem chegava na vida. Paulo fala que ela fez o bem a muita gente porque ela era uma benfeitora. O termo benfeitor aqui em grego é prostatis. A representante legal, olha o que eu vou dizer, de um estrangeiro. Durante o governo de Roma, o mundo estava muito subdividido. E quando você vivia de uma região e ia lá para Roma, você tinha que ter uma espécie de um padrinho, de uma madrinha, de um prostatis. Alguém que fosse o seu fiador para você viver ali. Por isso que Paulo falou isso dela. Ela foi a minha fiadora, ela foi a minha benfeitora. Agora, não sabemos o que essa mulher está precisando de auxílio. Aleluia. Mas Paulo está dizendo, eu não sei o que ela vai precisar. Mas o que essa mulher precisar ser servida, que essa igreja se levante para servi-la em nome de Jesus. Saber como que a gente conserva essa foto bonita, esse vídeo bonito que vocês tiraram? É servindo. Igreja não é clube. Igreja não é show. Igreja é uma grande oficina onde cada um de nós traz o seu dom, o seu talento, o seu carisma para servir a vida de quem precisa. Paulo está dizendo, Febe ajudou até a mim. Talvez você pense, como é que alguém pode ajudar Paulo? Não sei. Se tem uma tristeza que eu tive, eu estou há 4 anos e meio em Americana, foi que um dos amigos da diretoria da igreja que me convidou a ser pastor lá, da comunidade, da família, quando eu cheguei em Americana, ele foi meu fiador, ele me ajudou a abrir conta nos bancos, ele correu comigo para cima e para baixo. Quando a pandemia chegou, 2 meses depois que a gente teve que começar a usar máscaras, o Senhor recolheu esse irmão. Isso já faz alguns anos. E é uma igreja que tudo que a gente vai fazer, mas se o Rubão tivesse aqui, se o Rubão tivesse aqui. Quando Paulo olha para a igreja de Roma, ele fala, mas a Febe é fera. A Febe ajuda. É para usar ele? Não, para arrancar, tá bom. Você é a Febe dessa igreja? Será? Peraí, anjo, peraí, santo, leva tudo. Eu que agradeço. Será que a sua igreja olha para você como alguém que ocupa um lugar que o dia que você não tiver vai fazer uma falta lascada? Porque gente que faz falta. Olha o que eu vou dizer. Gente que faz falta. Paulo vai dizer de um outro grupo de pessoas, verso de número 4. Olha o que ele diz no verso 4, que coisa linda. Vamos começar no 3.
Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Verso 4, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Há igrejas que tem gente que serve, mas há igrejas que tem gente que arrisca as cabeças pelos outros. Gente que coloca a cabeça para entrar na forca, literalmente. Algumas versões bíblicas aparecem essa expressão. Arriscaram as suas próprias cabeças. A expressão grega aqui, o petekan, significa isso aqui, ó. Alinhar a cabeça ao machado do executor. Dá para entender isso? A tradição cristã, olha aqui para mim, queridos, não é Bíblia, tá? Diz a história bíblica. Lembra aquela situação, a tradição, que Paulo saiu escondido num cesto? Alguns historiadores cristãos acreditam que quem ficou na prisão para que Paulo pudesse ter fugido foi Priscila. Eu quero lembrar o nome do autor, eu acho que é o Walter Wangerin. Ele vai dizer da semelhança física que eles podiam ter. Sabe, há irmãos na igreja que preservam a unidade do amor e do espírito, porque são pessoas que trazem um senso de segurança, são irmãos que trazem um senso de cobertura, é gente que leva o amor e a parceria uns aos outros até a última consequência. Gente que vai te dizer, pastor Leandro, pastor, vamos lá, mas ninguém está indo, irmão. Eu vou com o senhor, pastor. Ah, vamos fazer um projeto lá, precisa, caiu, aconteceu, a casa da irmã, vamos lá ajudar. Vamos lá, pessoal, ninguém apareceu, a não ser um tal de Priscila e Áquila. Que é aqueles irmãos que vão até as últimas consequências. Amados, por que Paulo agradece a gente que se arrisca? Porque nós vivemos num mundo de competitividade. Já está no inconsciente coletivo de um querer ser melhor que o outro. E o evangelho e a igreja não é formada de um melhor que o outro, mas de gente que paga o preço para amar melhor um ao outro. E vamos ser sinceros, tem uns irmãos que a gente se arrisca. Contei para o pastor Leandro, né? Bateram no meu carro há 2 meses atrás. Para ajudar foi um crente lá da cidade de Sumaré. Se for a Sumaré, renova ou segura, os irmãos de lá não sabem dirigir. Eu estava na Anguera, o irmão bateu no meu carro atrás. Já tinha dito um sim para o pastor Leandro, quando a concessionária falou, Oswaldo, chegou as peças do seu carro. Eu falei, vou levar uma semana só com as peças, né? Ele falou, não, vai ficar o carro aqui 1 mês. Eu falei, irmão, eu tenho que pregar lá em Osasco, se vira. Aí eu cheguei domingo passado no irmão Virgílio. Virgílio, você tem um carro sobrando? Ele falou, pastor, é teu. O irmão emprestou um carro melhor que o meu, gente. Estou pensando se eu vou devolver. Ele se arriscou por mim. Porque ele quer que a obra de Deus seja feita. E a igreja de Jesus, ela é única no mundo, porque um monte de gente falha e limitada, mas se arriscando uns pelos outros para ver a glória de Cristo brilhar. Paulo não está agradecendo Priscila e Áquila à toa, pelo contrário, ele está dizendo, essa gente se arriscou por mim. Essa gente trouxe um pouquinho do que significa ser anjo, do que significa ser cuidador, do que significa ser protetor. Amados, alguns anos atrás, estava pastoreando lá em Ribeirão Preto, 1h30 da manhã, o telefone liga. E a única coisa que eu ouvi do outro lado é, pastor, vem para cá. Eu reconheci o número, a pessoa, sabia onde morava. O casal estava brigando. Só que a hora que eu cheguei, a polícia tinha chegado antes de mim. É nesse nível, pastor. Você quer ser pastor, jovem? Se prepara. É por aí a conversa. O púlpito é o lugar mais tranquilo que nós temos na vida. E aí, eu cheguei, a
polícia não gosta de ver um pretinho chegando assim no meio da confusão. Aí eu mostrei a carteirinha de capelão, né? Eu sei que eu acabei levando a irmã para o hospital. Passei a noite no hospital para separar, para o rapaz pensar. Ele não tinha agredido ela tinha se agredido. A história desse casal é muito trágica, muita luta, muita dor. Mas há 2 anos atrás, eu já estava em Americana. Esse rapaz passou lá em casa, me deu um abraço, me agradeceu, falou: Oswaldinho, eu não tive nunca alguém que arriscou passar a noite no hospital para restaurar meu casamento. Muito obrigado. E eu falei para ele: agora eu espero que você, meu irmão, aprenda a arriscar pela vida de outras pessoas. Como é que uma igreja humilde, numa cidade desafiadora como Osasco, vai ser gente que preserva a unidade do Espírito, quando cada um de nós se arriscar pelo irmão que está ao lado? Paulo vai mais além, porque quando a gente fala se arriscar, as pessoas pensam sempre numa coisa assim, mais profunda, mais radical. Mas Paulo vai falar ainda uma coisa lá no verso 5, que é necessário se comprometer. Olha o que diz o verso 5. Pode passar o slide? Olha o que ele diz. A igreja, saúdem Priscila e Áquila, e a igreja que se reúne aonde, meus irmãos? A igreja que se reúne aonde? Junto, saúdem Epêneto, que foi o primeiro convertido da Ásia, e a irmã Maria, que trabalhou arduamente. Priscila e Áquila não só se arriscaram pela vida do apóstolo Paulo, mas eles se arriscaram também pela vida dos irmãos em Roma. E vocês sabem como Roma, ser cristão era difícil. Agora, mais difícil do que pregar o evangelho na rua, sabe o que eles fizeram? Eles abriram a casa para o evangelho. Eles abriram a vida. E você sabe que a gente não põe dentro de casa inimigo. Porque casa é um lugar inviolável, casa da gente é um lugar sagrado. Mas a gente coloca dentro de casa quem a gente acredita. Talvez Deus nunca vai pedir para você se arriscar passando a noite num hospital com uma irmã doida. Mas talvez, para que essa igreja seja conhecida nessa cidade, Deus vai pedir para você abrir a sua casa. Eu tive durante 11 anos um ministério extremamente frutífero com jovens e adolescentes aqui na Igreja Batista Memorial de São Paulo. E se você me perguntar, por que seu ministério, Oswaldinho, foi tão frutífero? Muitos jovens hoje, eu tenho 2 jovens amados, são 2 pastores batistas, um na Suíça, outro na Austrália. Muitos dos nossos irmãos da época hoje estão lá, servindo a Deus ali, servindo Deus lá. Por quê? Porque eu trabalhei numa igreja onde os pais falavam para mim assim: pastor, minha casa está aqui, quer reunir os jovens, pode vir. Quer usar a geladeira? E a moçada usa a geladeira da gente, que é uma grandeza. Está aqui. A igreja não cresce só aqui, a igreja cresce quando a gente abre a nossa casa para o evangelho. Como eu louvo a Deus pelas dezenas de casas que se abriram. Paulo diz: eu sou grato porque gente como Priscila e Áquila não apenas se sacrificou, arriscou a vida por mim, mas se comprometeu com seus próprios irmãos. Abrindo a casa, abrindo a agenda da vida, abrindo a geladeira, abrindo o carro. Isso é compromisso. Tem gente que acha que compromisso é só vir aqui no culto de oração, na terça, na quarta, na quinta. Não, compromisso é abrir a vida, é abrir o coração para quem precisa ouvir do evangelho. Priscila e Áquila não era só Priscila e Áquila com Paulo. Eles eram com um monte de irmão que estava lá e que precisava da casa deles. Eles eram comprometidos com alguém que era até mais comprometido que eles. Olha o que diz o verso 5. Com Epêneto. Sabe o que significa o nome Epêneto, irmãos?
louvável. Se tinha um irmão na igreja que a gente agradecia lá em Roma e tecia um elogio, o nome não é muito bonito, mas é o que tem para hoje. Era o Epêneto. Porque Epêneto é louvável. Agora, por que esse irmão merecia um elogio? Paulo fala, ele foi o primeiro convertido lá da Ásia. Que coisa linda essa igreja! Tem um irmão comprometido lá nos primeiros dias, quando a igreja começou. Eu falei para vocês do meu avô José Rafael, se converte no ministério da Igreja Batista Central de Campinas, pastor João Batista Martins de Sá. E quando a Igreja Central de Campinas queria ir para uma área da cidade que estava crescendo, o primeiro que ergueu os braços dizendo, pode começar a congregação lá em casa, pastor, foi meu avô José. E da casa do meu avô, se você for em Campinas hoje, na Vila Padre Manuel da Nóbrega, tem uma igreja batista. E meu avô sempre foi fiel ao pastor João Martins. Na nossa família era muito comum a nossa brincadeira. É Jesus no céu e pastor João Batista na terra. Tal a fidelidade do meu avô. Tal o compromisso de andar junto, incentivando, apoiando, abrindo a casa. Eu acho que Paulo, quando olhava para Epêneto, pensava a mesma coisa. Agora, irmãos, hoje nós vemos uma igreja onde as pessoas, o irmão tocou mais alto, vou mudar de igreja. O pastor quebrou aquela parede eu dei um dinheiro lá na década de 70, vou mudar de igreja. Aqui vocês resolveram um problema com o baterista, o presidente da igreja é o baterista, eu estou chorando de rir disso. Que as igrejas deram um jeito de montar o negócio e prender os bateristas agora, né? Toda igreja que você vai tem um aquário lá para prender o baterista. Prende. O baterista do 6 está solto ainda. Mas o problema é que eu descobri que ele é o presidente da igreja, né, Bart? Aí não dá para prender, tem que amar o irmão. Ainda mais. Mas quanto tempo a gente já não ouviu de gente que saiu de igreja? Quem já ouviu essa história? Gente que saiu da igreja por causa de bateria. Deixa eu ver. Vocês sabem que isso acontecia. Graças a Deus não acontece mais. Amém. Mas às vezes eu me lembro de uma igreja que eu servia a Jesus, nem era ministro ainda, e o pastor teve um dia que ele fez um culto, ele tirou guitarra, ele tirou bateria, não teve instrumento nenhum, nem violão, nem piano, nem nada. E ele falou, enquanto essa igreja não aprender a amar um ao outro e parar de brigar por causa de um instrumento, nós vamos louvar na voz. No domingo seguinte estava todo mundo se beijando já. Porque tinha uns irmãos que a bateria ajudava a esconder a voz. Você vê que Epêneto, ele é o fruto, mostrando que aquele trabalho foi válido. Gente que inspira louvor, gente que gera louvor. Por quê? Porque tem compromisso uns com os outros. Desde arriscar a cabeça, abrir a casa. E olha o que diz o verso 6. E tem uma irmã Maria. Olha que nome comum. Tem uma irmã Maria que trabalhou. Paulo usa, amados, olha que expressão ele usa no verso 6. Uma irmã que trabalhou o quê, querida igreja? Uma mulher que trabalhou o quê? Por vocês. Sabe o que diz o grego dessa palavra? A irmã Maria ralou. Não tem isso no grego, é uma intervenção. Igreja boa, igreja comprometida com Jesus, tem gente que rala, gente. E gente que não tem um sobrenome importante, porque a Maria não tem nenhum. Mas louvado seja o nome de Deus, que conserva as Marias da sua igreja. Os Josés, os Joãos, aquele que não é filho de juiz, que não é sobrinho de deputado, que o pai e a mãe não fez direito, nada disso. Mas é gente que rala tanto, que sai do anonimato para se dedicar. Nossos irmãos americanos, eles são ótimos em estatísticas.
E a igreja americana está passando por um desafio muito grande. E se tem uma estatística que mostra se a igreja está comprometida ou não com o evangelho, é quantas pessoas têm ralado arduamente pelo evangelho ou não. E as estatísticas da igreja da América do Norte são tristes. Sabe por quê? Porque a média é que uma igreja com 100 membros, só 20% trabalha. E os outros 80% assiste. Só que eu e você sabemos que crente, quando assiste, ele não só assiste. O que ele também faz? Comenta, critica, joga para cima, joga para baixo. Tem uma irmã aqui rindo no meio, depois eu quero saber do que vocês estão rindo, que eu gostei disso aí. Porque é isso que crente faz. Infelizmente, é possível ser uma igreja onde 45% trabalhe e 55% esteja orando para se envolver depois? Quem sabe o Senhor Jesus não quer que a Igreja Batista Moriá de Osasco passe a ser uma igreja 70-30. 70% trabalha e os outros 30% estão se convertendo a Jesus. Ainda estão vindo para o Evangelho, ainda estão aprendendo sobre o Evangelho. Tem gente que se comprometeu. Tem gente que se tornou, olha o que Paulo diz no verso 7, notável. Andrônico e Júnias, verso 7. Meus o que, amados? Parentes, que estiveram comigo na prisão. Olha o que diz. São notáveis entre os apóstolos, e Paulo diz, eles estavam em Cristo antes de mim. Por que Andrônico e Júnias se tornaram homens notáveis? Porque eles se tornaram companheiros nas horas difíceis. E eu acho lindo porque Paulo diz, eles são meus parentes. Quem tem parente aqui na igreja? Aqui na igreja, deixa eu ver. Quem tem parente aqui na igreja? Levanta inteira, velho. Hoje é sábado. De quarta você paga meio, de sábado você paga inteiro. Olha, isso aqui é para vocês. Você sabe que eu já dirigi igreja, que uma parte da família, na mesma igreja, não falava com a outra parte, na mesma igreja. Agora, presta atenção na misericórdia de Deus. As duas famílias não se conversam. Só que teve um casamento comum na igreja. E aquele casamento de crente quer ter comida boa, bebida boa, festão. Você acha que faltou alguém? Foi todo mundo. Faltou lugar para sentar. Como eu falo no casamento, o pessoal tem a misericórdia de mim e da minha esposa e guarda um lugar para nós, na hora da festa. Eu cheguei e tinha um lugar na mesa de uma parte de uma família. Daí a pouco chegou uma outra parte da família, daquela que não se fala. E na nossa mesa tinha 2 lugares. Sabe quando você está tão desligado que a fome pega assim? Você já não está pensando direito? Eu estava desse jeito. Aí chegou a outra parte, ficou em pé, eu e a Débora sentados, o outro casal sentado, aquela coisa toda. Aí o casal chegou, oi, pastor, oi, meus queridos, senta aqui. O casal que estava em pé só fez assim. Obrigado. E o casal que está na minha frente fez assim. E a minha esposa fez assim. Debaixo da mesa em mim. Mas a fome era tanta que eu nem tinha me ligado. A noiva tinha atrasado, choveu no casamento. Quem é casamento que vai atrasando? Eu falei, Deus, como é que essa gente vai viver no céu? O problema não é nem na festa de casamento. Como é que vai viver no céu? Paulo está dizendo que gente notável na igreja. Por quê? Porque às vezes na igreja é até difícil ser família. Família a gente conhece uns defeitos uns dos outros, sim ou não? Família, a gente conhece as manhas um dos outros, sim ou não? Nós temos uma sobrinha na nossa família, que idade tem Elisa, bem? Elisa tem 3 aninhos. Pensa uma criança que está brincando aqui, rindo, pulando. Aí meu cunhado fala assim, Elisa, vamos embora. Ela, Pensa uma criança que chora sem sair uma lágrima. Até as outras crianças que estão brincando com ela falam, Elisa, menos.
É a falsidade em pessoa o show da minha sobrinha. Tem 3 aninhos, gente, perdoa. Porque criança quer brincar, quer rir. Só que a gente em família já sabe que é manha. E família nós temos esse problema, né? E quando uma igreja anda muito em família, a gente vai descobrindo os defeitos do irmão. Que tem um que dorme no culto. Que tem um que chega atrasado. Sabe aquele irmão? Nós vamos sair para a conferência às 7h30. Toda vez que vai ter a reunião dos homens lá na boa, quem que atrasa? Não fala o nome. Mas a gente ama ele é gente boa, já não vai deixar ele para trás. Ele é da nossa família. Agora, olha para o texto bíblico que Paulo está dizendo. Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. Talvez se você convidar alguém para ir comer uma picanha com você, muita gente que está aqui vai. Talvez se você chamar alguém para o mês que vem e andar de você de jet ski lá na Jacupiranga, é Jacupiranga, a lagoa lá? Muita gente vai. Agora você fala para alguém, vamos puxar uma cadeia por amor a Jesus para nós pregar para uns doidos lá dentro? Velho, você não tem um convite melhor para mim, não? Esses meus pais, você sai da sala assim, esses meus parentes doidos. Porque era isso que a turma devia falar de Paulo. O único daquela família que arrumava confusão chamava-se. E ele era membro da mesma igreja. Ele não podia congregar lá do outro lado? Lá na IP Alfa, lá na Memorial? Não, ele veio congregar aqui, na Muriá, do meu lado. Para quê? Para que você perceba quanto ele é notável, porque ele também conhece os seus defeitos e te ama e te serve em Cristo Jesus. Gente assim faz o evangelho ir adiante. Gente assim traz o valor de andar com o Cristo ressurreto. Paulo vai dizer, Andrônico e Júnias, é tão excelente esses homens, porque eles estavam em Cristo antes de mim. E nós sabemos que Paulo não valia nada antes de Jesus. Nós sabemos que Paulo matou homens, mulheres e talvez, diz a tradição, até crianças. Porque diz que ele entrava na casa e arrastava as pessoas. Nós sabemos que quando um homem santo como Estevão foi morto, quem que estava assinando o BO de assassino? Paulo. E agora Paulo veio para a igreja batista de Memorial congregar. Aquele irmão que não valia, aquele parente que não valia nada. Agora ele quer tomar ceia do Senhor ao seu lado. Aleluias. Aleluias. Se glória a Deus, aí ficou fraquinho. Porque você sabe o defeito dele, você sabe o passado dele. Mas eles abraçaram Paulo. Eles se envolveram com Paulo. E eles andaram com Paulo até as últimas consequências. Meus irmãos, esse texto bíblico, ele é maravilhoso. Eu poderia aqui fazer uma campanha, falar mais uns 3, 4 domingos. Mas eu queria ir com vocês até o verso de número 13. Adiante para mim, minha querida, slide de número 20. Verso de número 13. Olha o que Paulo diz, que nós podemos preservar a unidade do Espírito. Eu ia dizer agora, eu já estou concluindo, mas não é verdade. Eu estou empolgado. Verso de número 13. A minha esposa ama quando eu falo isso. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua, verso 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua, que tem sido também para... Quem é Rufo? Quem é Rufo? A outra vez, a mocinha ali já pôs. A outra vez que o nome de Rufo apareceu, está lá em Marcos, capítulo 15, verso de número 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo.
e eles o forçaram a carregar. Nós estamos falando, então, que possivelmente Rufo é filho de Simão Cirineu, um homem que estava vindo do trabalho e no meio do caminho viu um homem levando a cruz. Aquele homem que apanhou a noite inteira caiu com a cruz. E um soldado romano aponta para Simão, que é lá da cidade de Cirene, por isso Cirineu, por isso que agora a família dele está em Roma. Fala, carrega a cruz dele. Ajuda ele um pouco. Eu não sei qual é o impacto daquilo na vida de Cirineu. Mas eu posso crer pelo Evangelho que mesmo gente que entrou por acidente na igreja. Ah, pastor, a gente estava divorciando, teve uma pregação para casais, a gente veio. Ah, eu estava desempregando, alguém trouxe meu nome para uma reunião de oração e eu vim para essa igreja. Muitas vezes a gente acha que a gente veio parar na igreja por um acidente, quando na verdade era a boa mão do Senhor traçando nossos caminhos. E a vida de Cirineu foi tão séria a partir daquele encontro que agora Paulo está agradecendo pelo Rufo, filho dele. E aí Paulo, olha gente, eu acho isso radical demais. Paulo é um judeu, não tem ninguém mais machista do que um judeu. Paulo é um rabino, um homem da lei. A tradição diz que um judeu orava pela manhã, graças te dou por não ter nascido gentil, escravo e mulher. Mulher valia menos naquela sociedade do que muitas outras coisas. Paulo é judeu, Paulo é um rabino, mas acima de tudo, Paulo é um homem da igreja. E quando ele agradece a Rufo, ele diz, Rufo, agradece também a sua mãe, slide 21. Sabe por quê? Porque ela tem sido uma mãe para mim. A gente pensa o apóstolo Paulo, um homem tão grande, tão forte, mas quando ele olhava para aquela igreja, ele falava, ai, naquela igreja eu tenho uma mãe. E mãe, como é que é mãe? Mãe é aquilo, né? Mãe é, menino, leva a blusa. Menino, você comeu. E esse menino tem 60 anos de idade. Mas aos olhos da mãe é menino. Sabe, igreja, olha o que eu vou dizer. Igreja é o único lugar no mundo onde todos nós temos um pai, uma mãe e um irmão que foi um presente de Deus. Paulo olhava para aquela igreja e falava, ali eu tenho uma mãe para me agasalhar, ali eu tenho uma mãe para me amparar, ali eu tenho uma mãe para dizer, filha, não desiste. Igreja é o único lugar nessa terra onde gente que chegou órfão ganha pai, ganha mãe, ganha tio, ganha irmão, ganha família na presença de Deus. Há 3 semanas atrás fizemos um trabalho na igreja, ia dividir homens e mulheres, e eu estava cuidando da parte do ensino. E uma senhora na nossa igreja, que foi abandonada há muitos anos pelo seu ex-esposo, chegou com seu filho, um menino lindo, de 10, 11 anos, e ela fala assim, pastor, nós queremos vir semana que vem. Só que ele já disse que não quer ficar com as mulheres. Eu falei, e daí? Mas como é que com quem ele vai ficar? Eu falei, com quem ele vai ficar, minha irmã? Com os homens. Ah, pastor, mas o pai dele não vem na igreja, mas eu vou ser o pai dele. E ele tem outros pais, e ele tem outros tios. E o seu filho vai crescer sabendo que tem outros homens que em Cristo Jesus vão tratá-lo com o amor que um filho precisa receber. E aquele menino na outra semana chegou todo contente com a sua biblinha, cabelo cheio de gel, falou, pastor, estou aqui. Eu falei, eu estou vendo. E aí nós homens cantamos, os exeguitei no meio do ensino, eu saí, porque ele ficou o tempo todo do meu lado, e sem eu contar nada que eu estou contando para vocês, um dos outros líderes da igreja chegou do lado dele, trocou de Bíblia com ele na hora do estudo, achou o texto, passou para ele, ele passou para o irmão, era para orar depois de 2 em 2, o menino abraçou o homem ajoelhou, abraçou o menino.
Eu não sei qual a ideia de igreja que esse menino vai carregar. Mas ele sabe que na igreja sempre vai ter um colo de mãe, de pai, de irmão, de amigo, para que a vida dele continue a crescer em Cristo Jesus. Eu tenho um irmão que meus pais não sabem, eu adotei. As minhas sobrinhas já têm 30 anos de idade. Quando esse homem chegou na igreja, ele falou: meu pai abandonou minha mãe morreu, eu era filho único, eu não tenho família. Na época eu devia ter uns 25, 26 anos, eu falei: então eu vou te adotar. Ele falou: como assim? Eu falei: você é meu irmão. A partir de hoje, você é meu irmão. Tem gente do lado da família da esposa dele que acha que nós somos irmãos de fato. Eu só falei para ele: você só tem que me fazer um favor, você está ficando velho, põe eu na sua herança. Lembra de mim. E quando a filha mais velha foi casar, e ela só me chama de tio, ela falou: tio, eu queria tanto que você fizesse meu casamento. Igreja é o lugar onde cada um de nós é um pouco pai, um pouco mãe, um pouco avô. Pastor Zé Roberto, pastor sênior da nossa igreja. O filho dele passou por um divórcio difícil, não teve filhos. E o grande sonho do pastor Zé era ser avô. E sem ninguém pedir, N crianças na igreja que vão nascendo, vão chamando ele não mais de pastor, mas de vô. Vô, 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 vô. É criança de 4 anos que quer que ele dê o presente de Natal, que ele corte o bolo no aniversário, que ele apareça na escola no dia dos avós. Por quê? Porque na igreja de Deus a gente ganha uma família. Agora sim, e para terminar, slide 22, verso 16. Saúdem uns aos outros. Com que, querida igreja? Não, para terminar, gente, termina lá em cima. Vamos lá, não desanima não, juventude. Saúdem uns aos outros com... E todas as igrejas lhe enviam saudações. O ósculo, o beijo da paz. Deixa eu dizer para você, essa era uma marca da liturgia da igreja. Justino Marte, no 1º século, escreve: quando paramos de orar, saudamos-nos uns aos outros com um beijo santo. Se você fosse no ano 2000, a cidade de Tanabi, do lado de São José do Rio Preto. Alguém aqui conhece Tanabi? Deixa eu ver. Alguém conhece Tanabi? Toda vez que eu pergunto, eu tenho uma pessoa. Tanabi é uma cidade, realmente agora não, mas era de 2 avenidas. O primeiro prédio em Tanabi foi inaugurado agora em 2020. Só que o jornal da cidade de Tanabi fez questão de ir e fotografar a saída da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Tanabi. Por quê? Porque a primeira igreja presbiteriana de Tanabi tinha 2 cultos naquela época. Um de manhã e um à noite, no domingo. E quando acabava o culto da manhã, os irmãos, para ir embora, se saudavam com ósculo santo, era uma beijação na porta da igreja, que parecia que alguém tinha morrido ou que alguém nunca mais ia voltar. Sério, o jornal da cidade fez uma reportagem, porque aquela igreja tinha carinho de se despedir. Paulo está dizendo a mesma coisa. Não é que a gente precisa ficar se beijando, principalmente durante a pandemia, depois da pandemia, né, aquela coisa toda. Não é a questão do beijo, mas o beijo aqui significa o quê? Aquilo que vem de dentro para fora. Paulo está dizendo: traga o melhor de vocês. Traga o afeto, traga o cuidado, tragam a coragem de andar junto. Porque foi esse amor, essa bondade, esse afeto, essa coragem que fez a igreja em Roma vencer o império. Olha o que diz, slide 23. O doutor Daniel Pereira Coleto, no livro, é um livro secular, História, Terra e Propriedade. O cristianismo, seita religiosa que começava a se expandir pelo império, com a adesão de plebeus,
mulheres, escravos, minava as bases do regime, já que o caráter de trazer paz, o caráter pacifista, já que o caráter monoteísta, o único Deus, negava o militarismo e a configuração divina do imperador. Em 313, o imperador Constantino, pelo Edito de Milão, deu liberdade de culto aos seus seguidores. 60 anos mais tarde, outro imperador, Teodósio, oficializara o cristianismo. Dividiria definitivamente o Império Romano em duas partes. Sabe por que a igreja venceu o mundo da sua época? Porque eles amaram pessoas. Slide 25. A priori eu não estava achando a igreja de vocês. Escreve para o prefeito que o começo da rua é muito escuro. E quando eu virei, eu falei, onde será essa igreja? Escuro para chuchu. Aí eu vi o símbolo da igreja, dá para ver, está ótimo. Verdade, não foi, Débora? O que você falou na hora? A identidade visual da igreja, ó, eu virei, cadê a igreja? Ah, ali, ó. Uma igreja que mostrou sua cara no meio da escuridão. Uma igreja que falou, ó, nós estamos aqui, Osasco. Nós estamos aqui, gente. O meu desafio para você que está me ouvindo hoje é, envolva-se com essa igreja. Faça dessa igreja a melhor igreja da cidade. Faça dessa igreja uma igreja onde Deus está trabalhando na sua história pessoal, para que seja conhecida a história do povo dele em toda a sociedade. Como é que você vai se envolver? Eu não sei, não é problema meu, é seu. Talvez você precise vir em mais reunião de oração, talvez você precise abrir sua casa, talvez você precise tirar mais de recurso do bolso. Eu não sei como você vai se envolver nessa igreja. Mas nós estamos à beira de completar 50 anos. E o que Deus quer de você é que você simplesmente não assista, mas você corra junto, transpire junto, levante-se junto, ore junto, mas envolva-se para que a sua história não seja mais a história do Zé, da Maria, do Tião, da Paula, do Edson, seja a nossa história em Cristo Jesus. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Pastor, me decepcionaram. Não, tudo bem, todo mundo já sofreu uma decepção. Ah, pastor, mas eles estão fazendo a coisa hoje diferente do jeito que eu faço. Tudo bem. Eu também não sei fazer um monte de coisa e eu contribuo como que eu posso. Ah, pastor, mas eu não tenho nem roupa para mim, empresta do pastor. Ele tem um monte, ele é magrinho, fininho. Já foi mais. Mas o que você não pode é achar que a história de 48 anos dessa igreja não tem nada a ver com a sua vida. Você tem tudo para ser um pai, uma mãe, um cuidador. Nossa igreja, estou vendo que essa igreja, né, tem uma história linda. Eu vi umas fotos da terceira idade. Nossa igreja, uma vez por mês, faz o café da felicidade. E olha que coisa linda. Uma fonoaudióloga da igreja trabalha com os idosos da igreja. Por quê? Porque o Brasil está envelhecendo. Talvez Deus está te chamando para essa igreja para ajudar a cuidar dessa gente que já suou, transpirou, mas que é bom numa oração. Precisa ter uma reunião de oração só de terceira idade. Vocês já têm, não? Tem? Porque quando os caras falam, precisa orar na igreja, eu vou orar com os meus idosos. Porque é gente que já calejou o joelho, pastor Edivaldo, é gente que já calejou o joelho diante de Deus. É gente que gosta de acordar cedo. Eu não tenho esse dom, os idosos têm. Para marcar a reunião 3 horas da manhã que eles vêm. Eles vêm. A moçada pipoca um pouco. Então eu não sei se vocês vão fazer reunião 3 da manhã, 3 da tarde. O que você não pode desperdiçar é a chance de fazer parte de uma igreja ativa em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Amado Deus e Pai, eu sou apaixonado pela Tua igreja, Senhor.
as melhores coisas que aconteceram na minha vida, os melhores amigos que eu tive, as bênçãos mais incríveis da minha vida foi no meio da tua igreja. Eu te louvo porque na minha história, mesmo sendo uma igreja de homens limitados, imperfeitos, o Senhor tem usado a tua igreja para nos moldar. O Senhor tem usado a tua igreja para nos dar irmãos, nos dar amigos, nos dar gente que vai até as últimas consequências. Ao mesmo tempo, o Senhor nos dá pais, mães, irmãos, gente que nos consola, gente que nos ampara, gente que nos desafia a fazer a tua vontade. Que a Igreja Batista Moriá, que a Igreja Batista Moriá de Osasco seja conhecida nesse estado, nesse país, como uma igreja que serve a Jesus, uma igreja que honra Jesus, uma igreja que não faz distinção entre jovens e velhos, entre novos aprendizes, discípulos e velhos discípulos, não faz distinção entre ricos e pobres, mas uma igreja de gente que rala, uma igreja de gente que transpira, uma igreja de gente que sonha o reino, uma igreja de gente que cria pelo reino. Que essa sarça, que esse fogo que essa igreja tem na sua identidade, esteja queimando no coração de cada um dos teus filhos. Esteja queimando no coração dos mais velhos, esteja queimando no coração dos mais jovens. Que essa igreja, de fato, seja luz no meio dessa cidade. Que a história do Senhor Jesus vibre no coração de cada um dos teus filhos, para a tua honra, para a tua glória e para teu louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, seu Deus.